Olá, alunos! Vamos a mais um vídeo no nosso canal. Vamos estudar hoje força magnética. Esse vídeo ele vai ajudar você, certo? Que está estudando eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo, física 3. Então vamos aqui, certo? A nossa aula de hoje. Então, força magnética. Há basicamente três formas de a força provocada por campo magnético se manifestar. Primeiro, movimento de partículas carregadas em um campo magnético B. Então observe que você tendo uma partícula carregada em movimento, isso é importante, não é? Se essa partícula em movimento estiver numa região de campo magnético, uma força magnética estará atuando sobre essa partícula. Não é? Você pode ter também uma força provocada em um elemento de corrente, então você tem um condutor, por esse condutor passa-se uma corrente, certo? E essa corrente, interagindo com o campo magnético externo, ficará submetida, certo, a uma força magnética. E você pode ter interação entre dois elementos de corrente. Então você tem dois condutores sendo percorridos por corrente elétrica e eles vão interagir de forma a você ter uma força eletromagnética entre esses elementos de corrente. Então, no nosso primeiro caso aqui, imagine você tem uma região de campo magnético, certo? Então vamos fazer aqui uma região de campo magnético, certo? B. E nessa região de campo magnético você tem uma partícula carregada, dizer aqui positivamente, com a velocidade V. Então, sobre essa partícula carregada vai atuar uma força magnética. Por definição, a força magnética aqui que vai atuar sobre essa partícula aqui é dado por QV vetorial B. Então, nós temos que ter aqui algumas reflexões acerca desse resultado aqui dessa equação. Primeiro, para que você tenha aqui uma partícula submetida a uma força magnética, ela tem que possuir carga. Então, é uma partícula carregada. Segundo, essa partícula aqui ela tem que estar imersa em uma região de campo magnético. Terceiro, ela tem que ter uma velocidade, certo? E essa velocidade ela não pode ter a mesma direção do campo magnético, porque o resultado desse produto vetorial, né, de dois vetores paralelos, é zero. Então, se V e B forem paralelos, estiverem na mesma direção, isso significa dizer que a força magnética será zero. Então, para que você tenha uma força magnética, é necessário que você tenha uma região de campo magnético, você tenha uma partícula carregada nessa região e com a velocidade que não seja paralelo a B, certo? De tal forma que você vai ter que a força magnética aqui é Q vetorial B. O interessante aqui é que como a força magnética é o resultado de um produto vetorial, isso significa dizer que a força magnética que vai atuar aqui sobre as duas sobre a partícula, ela será simultaneamente perpendicular a V e a B. Então, nesse caso aqui, certo? Você tem aqui a partícula, só para ficar uma imagem melhor, você tem aqui a velocidade V aqui, certo? Você tem o V. Você tem aqui o campo magnético nessa direção aqui, então a força magnética, nesse caso, ela vai atuar aqui nessa direção, sendo essa força magnética aqui perpendicular a V e perpendicular a B. Tudo bem? Professor, eu entendi que a força magnética é tanto perpendicular a V como a B, mas como é que eu defino o sentido dela? Porque eu sei que a direção já é a direção perpendicular, mas o sentido é para cima ou para baixo. Para isso, você pode fazer aqui a ré da mão direita, certo? Que uma forma de você fazer isso é você colocando aqui, certo? O polegar no sentido da velocidade, os dedos aqui restantes no sentido do campo magnético, então para onde a palma da mão apontar vai ser a direção da força magnética. Né? Isso sendo a partícula carregada positivamente. Se a partícula for negativa, então a força aqui vai estar na direção aqui do dorso da mão. Aqui para trás, no caso de você ter aqui uma partícula negativa. Tudo bem? Claro, certo? Essa aí é uma forma de ver. Se você aprendeu a partir do giro, você pode fazer. Você gira o dedão de V para... De dedão não, os dedos, né? A palma da mão aqui de V para B. E para onde apontar o seu dedão vai ser a direção da força magnética. Então você pode fazer assim também. Aí qual é a melhor forma, professor? Você escolhe, né, aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem mais segurança. Não tem a melhor forma, certo? Ok? E aí quando a gente fala de força magnética, na sequência a gente fala sobre a equação da força de Lorentz, que nada mais é, certo, do que a soma da força elétrica mais a força magnética. Lembra que a força elétrica, né, sobre uma partícula carregada em uma região de campo elétrico é Q vezes E.
a força magnética QV vetorial B. Então eu posso colocar aqui o Q em evidência e dizer que a força de Lorentz aqui, que é a soma, né, da elétrica mais a magnética, é Q que multiplica E mais V vetorial B. Tudo bem? Vamos a um exemplo. Uma partícula carregada se move com a velocidade uniforme de 4 a x metros por segundo em uma região onde E é igual a 20 AY volts por metro. E B é igual a B0 na direção AZ. Não é isso aqui em web por metro quadrado. Determine B0 tal que a velocidade da partícula permaneça constante. Então vamos fazer aqui um esboçozinho aqui, certo? Você tem aqui, ó. Vamos definir aqui a direção X, essa direção aqui é horizontal, certo? A direção aqui AX, aqui a direção AY e aqui a direção AZ. E você tem essa partícula aqui, carregada, certo? Com a velocidade na direção X. Então a velocidade dela é aqui, ó, nessa direção. Então ele diz que é 4AX, certo? O AX aqui é o versor, né? E ele diz que ele tem um campo na direção Y. Então você tem aqui um campo magnético. Vamos mudar aqui a cor. Você tem aqui um campo magnético. Campo magnético não, campo elétrico na direção Y. Campo E aqui. Onde esse campo elétrico aqui é de 20 AY. Ok? Volts por metro. Então vamos deixar ali, vamos colocar a velocidade também como sendo metros por segundo. E na direção Z você tem um campo aqui B0. Então você tem aqui na direção Z aqui, ó, esse campo B0. Esse campo B, que é um B0 na direção AZ. Qual o objetivo? O que é que ele quer? Ele quer que a velocidade da partícula permaneça constante. Para a velocidade permanecer constante, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, significa dizer que a força resultante que atua sobre a partícula é zero. Então a condição, certo? A condição para que esse sistema, para que essa partícula permaneça com velocidade constante, é que a força resultante aqui, que atue sobre a partícula, tem que ser igual a zero. Essa força resultante aqui é a força de Lorentz, que é a soma da força elétrica mais a força magnética. Isso aqui tem que ser igual a zero. A força elétrica é Q vezes E, enquanto que a força magnética aqui é Q V vetorial B. Isso aqui é igual a zero. Tudo bem? Então você vai ter aqui o seguinte, ó, você vai ter aqui Q vezes E. Isso, vamos botar aqui o valor de E, né? Vamos ficar aqui Q vezes E, que é 20 AY, mais QV, quem é V? V é 4AX, produto vetorial com B, que vai ser B0 na direção AZ, ok? Isso aqui é igual a zero. Como isso aqui é igual a zero, nós podemos cortar Q e Q, então, ou seja, o que significa dizer que a intensidade do campo magnético para essa velocidade ser constante independe do valor da carga, não importa se ela é positiva ou negativa e nem o valor numérico dela. Então isso aí já é um resultado interessante. Então você vai ter aqui que 20 AY mais, aí você vai fazer assim, ó, 4 vezes B0 dá 4B0. E você faz AX vetorial AZ. Então, ó, AX, AY, AZ. Quando você faz AX, AY, o resultado é AZ. AY, AZ, o resultado é AX. AZ, AX, o resultado é AY. Isso no sentido horário. Se for no sentido anti-horário, é negativo. Então, o horário aqui é positivo. Como eu estou fazendo AX, AZ, eu estou sendo anti-horário. Então, o resultado desse produto vetorial vai ser menos AY. Então, isso aqui vai ficar menos AY. Isso aqui é igual a zero. Tudo bem? Então, nós podemos escrever colocando aqui o AY em evidência. E você vai ter aqui é 20, né? Tem 2, mas na verdade aqui é 20. Ah, porque eu botei o sinal no lugar errado. 20, então aqui vai ficar 20 menos 4B0. Isso aqui é igual a zero. Se o produto aqui tem que ser zero, o AY não é zero. Certo? Se versor aqui não é zero. Então, o que está dentro aqui, esse produto, essa diferença aqui, que está multiplicando a Y, tem que ser zero. Então, você tem que 20 menos 4B0 é igual a zero. Então, B0 vai ser igual a 20 sobre 4. Isso vai ser igual a 5. Então, 5 aqui
Tesla ou 5 Web, certo? Vai ser a intensidade aqui do campo magnético, certo? Então essa aqui vai ser a intensidade, não do porque não quer o campo magnético, é a densidade, o fluxo magnético. Então é Web por metro quadrado. Desculpem aqui, certo? Web por metro quadrado. Então essa é a intensidade. Então observe o seguinte, ó. Só para a gente observar isso, veja que a direção da força magnética aqui é na direção menos a y. Então a força magnética ela está aqui, ó, aqui para baixo, tá vendo? Então a força magnética ela está aqui, ela é perpendicular a B e é perpendicular a V. E aqui ela tem sentido oposto aí, então essa aqui cancela essa, de forma que a partícula ela permanece com velocidade constante, porque a força resultante é zero. Tudo bem? Ok? Tranquilo aí? Então esse foi um exemplo aqui, certo? De uma partícula carregada com a velocidade V em uma região de campo magnético, certo? Nos próximos vídeos vamos falar sobre a força magnética em um elemento de corrente. Então, até o nosso próximo vídeo.